Paz de Deus, meus caros irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo e a paz do eterno Deus, Criador do céu e da terra. Tudo é uma saudação só, mas eu gostei de saudar com todas elas e as demais saudações cristãs que me falham aqui na minha mente. A intenção desse vídeo é pela indagação que já me foi feita a respeito da nova ordem mundial e a respeito da sua Agenda 2030, que criou sim uma federação de igrejas. E muitos não estão entendendo o porquê desta federação. Eu já fui criticado mesmo por causa do diálogo interreligioso, a qual várias igrejas assinaram a documentação. Eu não estou com o documento aqui, não achei, eu não sei onde guardei, mas tem alguns documentos aqui, irmãos, vocês podem ver, esse aqui é da Organização Religiosa Global, ok? E também tem outro documento que eu não encontrei, porém eu tenho a gravação aqui de um caríssimo irmão. Eu não vou colocar o nome dele, porque eu não tenho a autorização dele, só vou colocar quando ele estiver lendo uma lista de algumas igrejas que já estão alinhadas, inclusive a Igreja Congregação Cristã no Brasil. Acho que no ano 2003, salvo erro, 2004, quando eu participava de uma reunião, foi entregue ao ministério foi falado aos irmãos que o CNPJ da congregação já estava na ONU. Eu não entendi, porque foi explicado que era para internacionalizar a igreja que está em diversos países. Mas hoje eu estou aqui falando mal, quero deixar claro, os irmãos não me levem a mal. Foi uma pergunta que me fizeram e eu posso responder dentro daquilo que eu entendi e daquilo que eu tenho a documentação aqui, ok? Então os irmãos entendam que eu não estou aqui acusando ninguém. Foi uma pergunta e eu vou falar dentro daquilo que eu tenho documentos aqui nas minhas mãos, certo? E inclusive um desses documentos aqui fala sobre a Organização Religiosa Global, certo, irmãos? Então nós vamos ler aqui esse documento para vocês entenderem. A TLDR, ideia principal do vídeo é que, tem um vídeo disso aqui, eu não vou colocar esse vídeo, que há uma pressão para a criação de uma organização religiosa global pela ONU e outras instituições globais, e o que levanta preocupações sobre o controle e influência e que elas teriam sobre as instituições religiosas e a possibilidade também de corrupção e a perda da liberdade religiosa, certo? Porque a partir do momento que eles terão o controle sobre essas instituições, é lógico, haverá um controle total. Todavia, irmãos, eles têm que concordar, têm que assinar um documento, o qual muitas igrejas já assinaram, inclusive a congregação que diz que não assinou, ok? Eu não estou aqui julgando os irmãos. Se eu estiver errado, vai ser uma coisa muito assim, como é que eu posso dizer, muito interessante, porque com tantos documentos, eu posso ler até um outro documento que tem o nome também. Eu vou ver se eu consigo ler o outro, ok, irmãos? Se eu conseguir, eu vou, porque não está aqui comigo, mas está na internet. Se vocês entrarem, colocarem Diálogo Interreligioso em Londrina, vocês vão ver também ali o nome da congregação cristã. Para quem não sabe, congregação cristã no Brasil e congregação cristã do Brasil pertencem à congregação cristã no Brasil. Os dois nomes são da congregação, ok? Porque muitos falam assim, essa aqui é do Brasil, não é no Brasil. Irmão, entenda que a congregação cristã do Brasil pertence à congregação cristã no Brasil. Para aqueles que são mais antigos, tem aqueles inários mais antigos, vão ver que no próprio inário já diz isso, ok? Esses inários novos não, mas os mais antigos sim, ok, irmãos? Eu sei porque eu também não sou muito novinho, né? Tenho 60 anos e eu batizei com 12, e vocês veem então quanto tempo de caminho eu já tenho na congregação e no Evangelho, porque eu criei
Eu crio em Jesus Cristo, eu não crio na placa da igreja, entende, irmão? Então eu continuo exercendo um compromisso ministerial, embora não seja vinculado à Congregação Cristã no Brasil, a qual eu não tenho nada a falar contra ninguém. Estou apenas falando a verdade. Se a verdade vai machucar alguém, eu não tenho culpa. Se alguém conseguir provar que o que eu estou falando é mentira, mas vai ter que provar com documento. Eu venho aqui e peço perdão. Para mim não tem dificuldade nenhuma disso, ok? Mas é muito assim estranho em todas as pesquisas e lugares que eu já fui, e também na Itália, quando houve o encontro ali em 2020, no dia 20 de outubro, eu estava ali também alguns personagens de grande autoridade da congregação cristã, e salvo erro, alguns advogados, salvo erro, a qual participaram também desse encontro interreligioso. Muitos falam, mas foi só um encontro. Não, não foi só um encontro. Foi tratado muitos assuntos a respeito da Agenda 2030, certo? Que é a agenda do anticristo, vamos dizer bem claro. E essa federação, só para os irmãos terem uma ideia, Papa Francisco esteve na China há pouco tempo e instituiu arcebispos, bispos, padres na China, que não aceita nenhum tipo de religião, nenhum tipo de doutrina cristã. Inclusive, as igrejas que vão funcionar na China somente aquelas que estão ligadas a uma federação, que é a Instituição Católica, eu não me lembro bem o nome, se é a Instituição Católica Chinesa, e terá então, irmãos, uma ligação com o Xi Jinping, o presidente da China. Quer dizer, vai passar tudo pelo governo. O que passar pelo governo, que for liderado pelo Estado, logicamente terá oportunidade. Se vocês procurarem fazer uma pesquisa sobre a igreja da China, já muitos não estão congregando na igreja oficialmente, nessas igrejas de pedra, estão congregando em casas, e está crescendo muito, mais ou menos de 500 mil a 600 mil são convertidos por ano na China, mas são convertidos e são escondidos os seus cultos, e mesmo assim, quando são presos, são levados a trabalho forçado e até a outras coisas que não é muito bom falar aqui, para que o canal não venha a me bloquear, ok? Quero dizer que a responsabilidade é muito grande nós falarmos uma coisa dessa, mas eu tenho que passar esse assunto para alguns irmãos que têm me questionado. Eu não estou falando aqui que eu ouvi da boca de outros, para vocês verem aqui, ó, só quantos documentos eu tenho aqui, entende, irmãos? Ó, tudo isso aqui, tudo documento que a uns eu não posso colocar, eu sei, e outras coisas mais que eu também não posso falar. Não porque eu tenha medo, mas eu tenho receio para não prejudicar o meu canal. Mas isso aqui eu vou ler, vocês prestem atenção. Organização Religiosa Global, quer dizer, uma religião global, certo? Uma organização que vai controlar as igrejas globalmente. Existem preocupações com a influência da ONU e das instituições globais. As preocupações porque pode haver algum desvio de recursos, etc. Né? E essa TLR, a ideia principal, tem um vídeo, não vou pôr o vídeo, porque também não é meu, ok, irmãos? Do vídeo é que há uma pressão para a criação de uma organização religiosa global pela ONU e outras instituições globais que levanta preocupações sobre o controle e a influência que elas teriam sobre as instituições religiosas, que já estão tendo, certo, irmãos? E a possibilidade de corrupção e a perda de liberdade. Então vocês veem hoje que existem irmãos que estão sendo afastados e não existe uma lógica. Eles inventam lá que o irmão não quer cumprir o mandamento, não está de acordo com o que foi tratado, mas o que foi tratado justamente a esse documento que os irmãos têm que assinar, têm que concordar. E aqueles que não concordam, eles são afastados. Vocês vão entender por quê, porque eu tenho aqui um texto
de Fulton Sheen. Vou ler um pedaço, porque senão vai ficar muito grande. E foi difícil encontrar esse texto, consegui encontrar e tenho aqui e vou procurar passar para os irmãos. Então, irmãos, vocês percebem que dentro deste contexto todo existem autoridades muito importantes, a G20, a ONU e a WEA. O que elas fazem? Estão defendendo a criação de uma organização religiosa global para influenciar as estruturas do poder geopolítico e econômico, com as igrejas sendo apoiadas financeiramente e governadas por eles para promover a cultura religiosa. Isso quer dizer ecumenismo, ok? Eles não falam abertamente. Então esses diálogos interreligiosos têm um motivo. Já foi feito em São Paulo, em Londrina, já foi feito em vários lugares, aonde a congregação que eu tenho o nome que participou. Agora, em Roma também participou. Eles dizem que não fazem parte. Eu acho uma coisa estranha. Talvez alguns irmãos mais novos ou alguns irmãos não sabem. Eu não consigo entender como é que isso está acontecendo, entende, irmãos? Existe também uma Assembleia de Deus, que é a Assembleia de Deus da Madureira. Inclusive, se você procurar, você vai ver um vídeo de um pastor da Madureira que está conversando e chamando o Papa de Santíssimo, não é? De santo, de não sei como é que ele falou lá. Da congregação cristã, a informação que eu tenho é que não foi o presidente que esteve lá, mas sim advogado que representou a congregação cristã. Todavia, o presidente estava nesse dia lá na Itália. Isso eu digo para os irmãos. Eu acho um pouco estranho também que estava muito ruim de voo, porém ele estava lá e eu não posso negar, porque eu estava na Itália e também sabia até onde ele ia congregar naquela noite, ok? Então vejamos, irmãos, essas instituições, a ONU e a WEA, que é uma organização World Evangelical Association, World Evangelical Association, mais ou menos assim, o mundo evangélico associado. Eu não me lembro aqui essa sigla, mas mais ou menos aqui, se tiver escrito, eu vou ler, tá bom, irmãos? Bom, vamos lá. Então, eles têm esse poder, eles vão ter domínio sobre a igreja. Porque cada igreja que tem o seu CNPJ na ONU, ela já não é mais controlada por ela mesma. Enquanto ela tem o CNPJ nela, só nela, veja bem, ela tem uma estrutura para poder controlar as outras igrejas. Mas aqui, ela entregou também o seu CNPJ na Organização das Nações Unidas. E ninguém pode dizer para mim que isso é mentira. Ora, irmãos, eu estava na reunião quando isso foi feito pelo nosso saudoso irmão Arman, ok? Então, por favor, não entrem aí falando que é mentira, porque eu não tenho intenção nenhuma de denegrir nenhuma denominação, nem das outras que estão ali com o seu nome. Todavia, irmãos, existem outras ali que são igrejas que tem a Assembleia de Deus, por exemplo, tem várias. E a Assembleia de Deus é aqui mesmo em Portugal, uma delas não está nesse sistema. E também tem igrejas presbiterianas que tem vários grupos dissidentes. Mas a congregação, você pode dizer, mas também tem dissidentes. Tem dissidentes, mas não com o nome da congregação cristã do Brasil ou no Brasil. Não tem, meu amado. Pode ter certeza que eu participei de reuniões, eu sei que esse nome é da congregação, ok? E eu não vou entrar mais em detalhes, porque senão vou mexer com o nome de pessoas e isso pode me trazer problemas. Eu conheço sim quem está envolvido com coisas mais assim aprofundadas que poderia me causar problemas seríssimos. Eu não vou aqui abrir a minha boca para gerar uma confusão contra a minha pessoa ou contra a minha família, ok? Então, irmãos, houve palestras na ONU, uma discussão
E houve um plano da ONU para uma organização religiosa global, destacando o desenvolvimento histórico desse poder e sua natureza imperialista. Quer dizer, vai ter poder imperialista, você está entendendo, irmão? Poder imperialista, quer dizer, ela vai ter domínio mesmo, enfatizando o papel do protestantismo na política, na religião e no desenvolvimento industrial. Inclusive, irmãos, vocês pensam que as igrejas não têm influência maçônica. Eu quero dizer para vocês que a maioria, ou por não dizer quase todas, foram influenciadas pela maçonaria e pela franco-maçonaria. Porém, hoje, lógico, foi desligadas, muitas delas fizeram rupturas com esse tipo dos maçons, não tem mais. Outras, existem líderes que são maçons. Não vou citar nomes, porque isso pode também trazer problemas gravíssimos para mim. Então, essas instituições religiosas e as ideologias políticas são controladas pela ONU, levando à ascensão do anticristo e uma nova ordem mundial. Então, quando eu digo para vocês que a igreja está fazendo esse tipo de coisa, vocês não entendem, e vocês acham que eu estou mentindo. Agora, uma pergunta: por que o grande êxodo das denominações? Não é porque são pecadores ou porque são desobedientes, nada disso. É porque eles não... Quando o Espírito Santo sai, é que nem uma abelha, irmão. Se não tem mel, ela vai procurar onde que tem. Você está entendendo, irmão? Então a nossa geração está em uma era revolucionária de tecnocracia, tá bom? Nossa geração está nisso, em que a ONU e as suas instituições, juntamente com a Aliança Evangélica Mundial, estão trabalhando para formar uma organização religiosa global que promova o humanismo político e o ambientalismo e o diálogo religioso intercultural. Por que ambientalismo? Já para descaracterizar o cumprimento da palavra de Deus, porque o Senhor falou que haveria terremotos, maremotos, e eles querem então criar ali algo que venha dizer que isso é por causa do ser humano. Realmente o ser humano tem culpa, mas isso é permissão de Deus, porque se não fosse, Deus não permitia. Estão querendo tirar isso, ok? Inclusive, vou dar um alerta para vocês, irmãos. Vocês podem não acreditar, mas vai ser lançada, talvez até 2030, uma Bíblia que será uma Bíblia feita pela inteligência artificial, ok? Um momentinho só, por favor. Também, meus caros irmãos, a ONU e a WEA, que é a responsável que vai tomar conta dessa parte, porque cada parte que existe tem uma organização que gera, ou melhor, que faz a gerência. Nós sabemos que na ONU tem a OMS, que é da saúde, então a WEA, juntamente à ONU, que é a principal, a ONU é a que rege tudo, não é? E a WEA e o G20. Eu não estou falando mal de organização nenhuma, estou contando a realidade que está acontecendo. E eles sabem, não é? Você não sabe, por isso que muitos não querem que você estude a Bíblia, que você procure ser informado, porque você não vai saber nada. Pare com isso, irmãos, procure se inteirar. Não estou dizendo que você... Agora, como é que eu congrego? Onde é que eu vou? Irmão, ore, busque a Deus, não se precipite, você está em Jesus Cristo. Na hora certa, Ele vai te dar uma direção. Ainda você sabe que existem muitos homens de Deus, muitas pessoas simples, honestas, nem sabem disso aqui. Talvez não seria nem o momento de eu passar. Mas como está tendo muita indagação, e muitos não acreditam no que eu estou falando, então eu tive que trazer papéis aqui, para mostrar. Tudo que eu tenho aqui, irmão, são papéis, são documentos, e foi tirado cópias, enfim. E é difícil para mim passar isso, porque eu sei que eu vou ser atacado. Porém,
Já fui atacado, inclusive, não por pessoas desse lugar, mas pelos espíritos das trevas mesmo. Eles não querem que vocês saibam, entendem? Então, irmãos, a ONU, enquanto várias organizações religiosas no Brasil estão discutindo o futuro do país para que as igrejas também sejam controladas por esta organização. Várias igrejas já cederam. As que não cederam estão tendo seus membros, ou melhor, os seus ministérios isolados. E aí você fica sabendo, sentou um aqui, sentou outro lá, sentou nos Estados Unidos, e você não sabe realmente por quê. Eles vão contar uma história para você, simplesmente você vai acreditar, ok? Aqui na Itália houve um caso, não vou falar o nome, de um caríssimo irmão, e ele, quando eu liguei para falar com ele, ele estava de cama até inclusive. Conversei com ele, perguntei o que estava acontecendo, eu já sabia que era por causa disso, ele estava muito enfermo. A esposa dele, uma caríssima serva de Deus, criaram até uma história esdrúxula contra a irmã, que eu acho que isso, irmão, é uma vergonha. A irmã não tem culpa de nada, são um casal exemplo, um casal que eu tenho grande carinho e respeito, e ainda existem pessoas com esse gabarito, irmão, de fazer estas coisas, e o irmão teve até que entregar ao ministério de vergonha. Isso, para mim, é uma pouca vergonha fazer isso com o irmão daquele, sabe, irmão? Porque eu conheço o irmão, já congreguei com ele, não tem como. Agora, o que eu acho mais estranho é que vocês, desculpem, irmãos, quando escutam uma coisa dessa, não ligam mais para o irmão, não falam mais com ele, não vão mais atrás. Que amor de Cristo é esse, afinal de contas? E eu não posso falar a verdade, porque vai ofender, vai doer em alguém. Irmão, eu não estou preocupado. Eu estou falando a verdade. E quando a gente fala a verdade, ele não precisa ficar preocupado. Se for morrer por causa dessa verdade, que morra, mas eu tenho que falar. Afinal de contas, ou eu sou um servo de Deus que prega a verdade, ou eu sou um falso que fica falando mentira. Certo, irmãos? Eu não estou aqui. Pode me chamar, eu sou ancião, pode me chamar, eu não vou atender mais a congregação cristã no Brasil. Não atendo. Não atendo. Eu tenho um grupo de irmãos que me convidam para atender culto online, eu estou atendendo para eles até quando eles sentirem. Quando eles não sentirem mais, peçam para mim sair, eu não ficarei sentido de maneira nenhuma. Eu não estou falando contra a instituição, estou falando sim, irmãos, do sistema. O povo não tem culpa, muita gente é tão simples, não sabe nada. E por ser simples, Deus opera milagre, faz maravilha, porque Deus não está olhando o defeito. Deus sabe que tem defeito. Mas no momento que você conhece a verdade, e que você está na frente do povo, você tem que tomar uma decisão. Eu não vou comer o pão do céu, que nem eu escutei ontem numa pregação, e depois vou comer bolota. A congregação cristã, por exemplo, foi uma igreja muito boa, uma igreja que é um exemplo, foi um exemplo, irmão. Eu sou testemunha disso. Um Vitório, um Luiz Sanches, irmão, um Miguel Espírito, eu não tenho o que falar, irmão. Mas agora o que está acontecendo com a congregação? Eu gostaria de perguntar para os irmãos, o que está acontecendo? Isso é falar mal? Ora, irmãos, vocês não estão entendendo, eu não estou difamando a congregação, estou fazendo uma pergunta. Eu não estou cuspindo no prato que eu comi, tem muita gente que fala isso. Eu estou falando a verdade, se falar a verdade é cuspir no prato que eu comi, eu jogo até o prato fora, porque eu quero ficar com aquilo que é do céu, irmão. Como até na mão, mas na mão de Jesus Cristo, na mão de homem eu não como não, irmão. Pelo amor de Deus, então temos que ter cuidado, irmão. Essa proposta que foi feita, irmão, por essas organizações, irmão, elas estão querendo mudar a tradução da Bíblia. Eu estou falando, está aqui no documento, ó, a missão integral do trabalho, do discipulado, já estão sendo feitas, fazendo parcerias com fundações globalistas. Estão tendo pessoas que já estão infiltradas, que foram discipuladas para esse trabalho. Eu não sei quem é, mas já estão. E vocês pensam que eles vão ficar aonde? No banco? Não. Esses que são discipulados, eles vão ocupar cargos relevantes. Presta atenção, para promover mudanças até nas traduções bíblicas. Está escrito aqui, ó, que você sabe ler. Ó.
Está escrito aqui. Aí você podia qualquer um. Ah, qualquer um? Então você pesquise, meu irmão. Você não quer pesquisar, você não acha em lugar nenhum. Eu não vou ficar mandando documento aí que está até, inclusive, pode prejudicar a minha vida material, não só espiritual, tá, irmão? Quer deixar bem claro, tá? Porque você não sabe o que está por trás de certas coisas aí, que eu já sei, tá? Eu não vou citar nome, não estou acusando ninguém de querer matar ninguém, não. Mas a vida espiritual e a vida material da gente pode ser prejudicada, sim, por que não? Porque a gente fica doente, irmão. Começa a receber ataque, a gente fica doente, vocês estão entendendo? Então, irmãos, vejamos agora um áudio de um irmão citando o nome das igrejas. Só esse áudio eu vou colocar e vocês vão ouvir, ok? Um momento. Que dentro dessas 80 correntes religiosas e representações religiosas que cederam, né, pessoas para esse propósito, estão igrejas evangélicas, tá? Entre essas 80 correntes religiosas, me perdoem, está representações budismo, hinduísmo, catolicismo, islamismo, judaísmo, religiões afrodescendentes, etc, etc, etc. Isso está dentro do site do governo, tá? E aí vem as igrejas evangélicas. Igreja Batista, Metodista, Congregação do Brasil, Assembleia de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Brasil para Cristo, Igreja Pentecostal Deus é Amor, Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Universal do Reino de Deus, Renascer em Cristo e Presbiteriana, que é o que na verdade eles estão discriminando aqui. Quem quiser, entra no site para você ver que eu não estou inventando nada aqui. Bom, irmãos, a realização desse diálogo interreligioso, esse faz tempo, já foi em 2015, se eu não me engano, ela tem a intenção de ter a verdade absoluta com ela. Então o que acontece, para vocês terem uma ideia? Eles querem que você seja a massa de manobra. Por quê? Vejamos bem, se você tem o povo, você tem o poder. Se você tem o poder, você vai agir conforme você quer. Por exemplo, se o líder lá dizer assim, olha, ele vai receber, a partir do momento que ele assina, ele faz um pacto com o globalismo. E o que é o globalismo? É a crença global de um só governo, de uma só religião, de um só centro de comando para todas as outras nações. Quando a pessoa nega de assinar, ele não tem problema, ele vai negar de assinar e futuramente, então, quando se manifestar o homem do pecado, que é o anticristo, e virá então tomar a direção e ele precisa controlar as massas. E como se controla as massas, irmãos? Sabem como se controla as massas? Primeiro, você tendo a religião, você controla as massas. Porque vamos supor, se eu for um ancião da tua igreja e eu falar para você assim, olha, irmãos, surgiu isso aqui que o governo agora está mandando colocar no corpo, isso aqui não é nada de marca da besta, vocês podem colocar, que nós oramos aqui, já foi confirmado. Você vai colocar, porque você está acreditando mais no que o ancião fala, no pastor, ou sei lá em quem, do que na Bíblia. Porque eles vão descaracterizar a Bíblia. Primeira coisa que tem que fazer é descaracterizar a Bíblia. O que eles já fizeram. Quando eles colocaram a Bíblia contém a palavra de Deus, estão descaracterizando aquilo que é a palavra de Deus. Desde quando eu me conheço por gente, irmão, eu nunca li em lugar nenhum que a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso veio agora, há pouco tempo. Irmãos, tenhamos cuidado, vocês não precisam acreditar em mim. Se você está eu estive numa denominação aqui, não vou citar o nome, e eu conversei com os dirigentes dela.
E eu fui sincero, eu não fui ler papelzinho que dizia que isso, que aquilo, não, irmãos. Sabe o que eu fiz? Eu fui até lá, irmãos, e perguntei se eles estavam ou não, certo, irmãos? Se eles estavam ou não já fazendo parte desta federação, dessa instituição, né? E muitas fazem parte. A congregação, por exemplo, tem já é da FEINC. Vocês não sabem? Procurem saber. Pergunta lá se a congregação está na FEINC. É uma federação, irmãos, né? E nós estamos vendo, irmãos, que a Bíblia ela está sendo já marginalizada. Ela está sendo marginalizada. Houve há pouco tempo aqui, numa cidade, deixa eu ver o nome da cidade aqui. Está tendo falência dos púlpitos. É uma tragédia, irmão. Não é só na congregação, hein? Várias igrejas que já assinaram. E eu tinha um documento, irmãos, que fala também da reunião que foi realizada já em Londrina, certo, irmãos? E outros documentos também, né? E muitos não querem que eu pregue isso, muitos não querem que eu fale. Vão me chamar de mentiroso, vão falar que eu sou falso profeta, que eu quero denegrir a igreja. Eu não quero nada, irmão, eu quero que todos vão para o céu. Mas eu não posso. Agora, o cooperador, você vai perguntar para o cooperador, ele não sabe isso aqui. Você vai perguntar para um ancião de 10 anos, ele não sabe. Como é que o irmão sabe? Irmão, eu faz muito tempo, na minha época que eu atendia, eu vi quando o irmão levantou lá. Você não é obrigado a acreditar em mim. Eu também não vou mentir uma coisa dessa. Entendeu? Você não percebe que é o diabo que está trabalhando? Como é que pode sentar tanta gente, irmão? Como é que pode um ancião falar? Não sei se eles não perdoar, não sei se vai perdoar, se não vai. Irmão, é lógico que ele vai ter que perdoar. Isso ele não tem. Ele vai ser muito inteligente, porque ele sabe que isso daí pode causar uma ruptura maior. Já está causando. E você vai dizer, mas se eu sair daqui eu vou para onde? Irmão, você vai para Cristo. Ore, busque a Deus. Busque a Deus, irmão. Vai chegar um momento, me desculpem que eu vou ter que falar, que nós vamos ter que fazer igual na China, você congregar dentro de casa. Ainda não está aí, né? Tomara a Deus que demore. Enquanto isso, irmão, você fica aí até você aguentar. Se você não quiser acreditar em mim, não acredite. Eu não estou pedindo para você acreditar em mim. Mas eu estou sendo sincero. Eu sei, eu peço aos meus inscritos, por favor, me defendam aí nos comentários. Porque vão me atacar. Eu já falei sobre esse assunto, eu acho que umas 2 ou 3 vezes. E agora eu voltei a falar. Aqui na Europa já cedeu. Itália tinha um irmão que estava resistindo, já tiraram fora. Estados Unidos, eles inventaram um monte de coisa lá, tiraram fora os irmãos. Pode ter irmãos que são culpados? Pode ter alguma coisa, mas eles aproveitam. Por que não tiraram antes? Você está entendendo? Eles colocam pessoas às vezes que têm problema mesmo. Eu não estou dizendo que esses irmãos têm, pelo amor de Deus. Mas eles colocam, porque daí a pessoa fica na mão deles. Ou você sai, ou nós vamos falar isso. Você está entendendo, irmão? Tenhamos muita prudência. E os irmãos, me perdoem, os mais antigos. Tem muitos mais antigos aí que está faltando pulso. E eu respeito vocês, tenho vocês em grande estima, com carinho. Não quero ofendê-los, mas eu tenho que falar a verdade. Vocês estão cedendo. Vocês estão cedendo não é para o Braz, vocês estão cedendo para o anticristo. Porque o Braz, irmão, infelizmente, é um prédio. Não é ele que é culpado de nada. Lá é só um prédio. Aquilo ali vai ficar aí, irmão. Igreja ali. Eles querem que construa mesmo. Eles querem que façam igrejas grandes. Deus que guarde que essas igrejas ainda não venham a servir para ser campo de concentração para aqueles que não quiserem negar a Jesus Cristo. Deus que guarde. Não é difícil, viu, irmão? Não é difícil. Não é difícil. Medite nisso. Pense bem. Eu não estou aqui denegrindo nada. Eu gostaria de todo o meu coração que eu estivesse errado, certo? Eu gostaria, porque tem muitas pessoas honestas, anciães honestos, pessoas que são pessoas do bem dentro da congregação. Mas infelizmente apareceu isso daí, tinha que cumprir e está cumprindo e vocês não estão percebendo. Agora julguem da maneira que vocês quiserem. Deus seja por tudo glorificado. Amém e amém.